Diário Psi, seu podcast sobre psicologia e comportamento, do Acre para o mundo. Muito bem, começando mais uma edição, mais um episódio do nosso podcast Diário Psi, o seu podcast sobre comportamento, sobre psicologia, sobre ciências humanas, enfim, tudo que fala de gente, a gente vai abordar aqui em nosso podcast Diário Psi, do Acre para o mundo. No 7º episódio, vamos falar sobre psicologia e negócios. Já pensou sobre isso? Parece até estranho, né? Falar sobre algo assim, psicologia e negócio. Não, é algo que, curiosamente, até parece tabu. E, para muita gente, é tabu de verdade. E a gente estava fazendo aquela série sobre pandemia, crise e a relação com o adoecimento psíquico, o sofrimento, enfim, a gente agora vai adentrar em outros assuntos. Lá na frente, quando as coisas ficarem mais calmas, a gente volta a abordar um pouco mais sobre esse tema relacionado à pandemia do novo coronavírus, mas agora a gente vai conversar sobre outras questões que também são muito importantes para a nossa psicologia e para o comportamento humano como um todo. E para você ouvir o nosso podcast é muito fácil. Lembrando sempre, nós temos uma playlist lá no meu canal no YouTube e para me encontrar é muito fácil. Arif Kalacina, você vai encontrar no YouTube e tem uma playlist Diário Psi, onde você vai poder ouvir todos os episódios em sequência, além das plataformas de podcast, como Apple Podcast para o seu iPhone, Google Podcast para os celulares com Android e outras plataformas de podcast, bem como apps de música como o Spotify, o Deezer e principalmente a nossa página na plataforma de podcasts Anchor, que é onde o nosso podcast está hospedado, e também nós temos lá a relação bonitinha, a descrição, onde você vai encontrar. E para falar sobre psicologia e negócios, convidei aqui o Pedro Paulo Horn de Souza, que é consultor de carreiras, que está um pouquinho longe da gente, lá em Ipatinga, em Minas Gerais. Pedro Paulo, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Seja bem-vindo ao nosso podcast Diário Psi. Muito obrigado a você, Arif. Um prazer estar aqui com você, falar do Acre para o mundo. E eu que agradeço essa oportunidade. É sempre importante a gente falar sobre psicologia, sobre a profissão do psicólogo e como a psicologia é relevante para a sociedade. Eu acredito que esse momento em que vivemos, esse momento histórico que vivemos, o psicólogo nunca foi tão importante, tão indispensável, e nunca foi tão importante para o psicólogo pensar a sua carreira, pensar a sua profissão. E nada mais adequado do que a gente falar sobre isso nesse momento tão peculiar da nossa história, né? Com certeza. E assim, o Pedro, ele é instrutor em um curso que eu já fiz, que é o curso de planejamento estratégico para psicólogos. Daqui a pouquinho ele vai esmiuçar um pouquinho mais sobre isso. E esse curso ele é oferecido, e aqui, Pedro, a gente pode falar tranquilamente, tá? Pela Academia do Psicólogo, que é uma instituição que visa desenvolver, né, o psicólogo profissionalmente, já que, infelizmente, os cursos de formação não pensam muito sobre isso. Algumas pós-graduações já estão abrindo mais espaço para isso. E nesse curso a gente aprende a tocar o negócio. Mas antes, Pedro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua carreira nesse universo da consultoria de carreiras e, lógico, o que levou também você a procurar psicologia, porque eu já percebi, e a gente viu com você através do curso, que tudo está conectado e uma coisa puxou a outra, né? Sim. Arif, a minha formação básica nada tem a ver com psicologia. Eu sou mecânico industrial de formação.
E trabalhei, entrei na indústria desde quando eu fui estagiário no ensino médio. Eu entrei na indústria em 93. E de 93 a 2013, eu estava dentro da indústria. Tive o contato com a psicologia em função de tratamentos que eu precisei fazer com o meu filho mais velho e com a minha ex-mulher. Nós tivemos uma série de questões. Minha ex-mulher teve uma depressão pós-parto muito severa, muito grave. Isso desenvolveu um quadro psicótico até. E desde muito, muito cedo, a psicologia faz parte da minha vida enquanto cliente. Eu mesmo entrei num processo terapêutico diante das dificuldades que eu vivia na família. E na faixa dos 30 anos bateu aquela crise, Arif, existencial, aquela crise de o que eu estou fazendo no mundo, o que eu quero, para onde que eu vou. Eu percebia que a minha empregabilidade estava muito fragilizada e não estava feliz no meu trabalho, né? E daí, né, dentro do processo terapêutico, começou a surgir a possibilidade de eu ingressar na faculdade de psicologia. Eu estava fazendo um treinamento na época pela empresa onde eu trabalhava, e em dado momento o instrutor, que inclusive se tornou meu guru, né, meu orientador nesse caminho, Moacir Crisóstomo, uma pessoa sensacional, ele estava explicando sobre a pirâmide de Maslow. E aquilo, Arif, me fez tanto sentido no momento, mexeu tanto comigo, me impactou tanto. Eu falei, gente, isso aqui é o que eu quero fazer. É ser instrutor de treinamento, é ajudar as pessoas a terem acesso a esse tipo de conhecimento. E a partir de então, esse caminho se descortinou para mim. Eu levei essa questão para minha terapeuta na época, e eu estava entre fazer psicologia e fazer administração. E a minha psicóloga colocou assim: Pedro Paulo, você acha que administração é profissão mesmo? Quantas pessoas que você conhece que fizeram administração e estão engajadas nisso? Por que não fazer a psicologia e depois, caso você queira, fazer um MBA na área da administração? A ideia me pareceu boa, comecei a investigar as faculdades de psicologia da minha região aqui, consegui uma entrevista com a coordenadora do curso de psicologia da faculdade que posteriormente eu optei em fazer, e então eu entrei aos 35 anos na faculdade de psicologia, no momento em que eu estava encerrando o casamento, estava tentando me reposicionar profissionalmente. Então, num momento de profunda crise, de profunda transformação. Então, a minha carreira sofreu uma guinada, né? Todas as pessoas com quem eu trabalhava diziam: você devia fazer engenharia, né? Você trabalha com manutenção, vai mexer com psicologia. E eu realmente estava de saco cheio de mexer com máquina, de saco cheio daquela vida de indústria. A manutenção ela é muito pouco valorizada no Brasil como núcleo de negócio para produtividade, como um centro de serviços para produtividade. Então eu estava muito desgastado profissionalmente e resolvi entrar na faculdade, né? Entrei na época com a melhor nota do vestibular e foi uma experiência muito boa, mas eu entrei, algo que me diferenciava dos meus outros colegas, é que eu tinha muita certeza do que eu queria.
Eu entrei na faculdade de psicologia para me graduar como psicólogo e trabalhar com desenvolvimento de carreira, trabalhar com treinamento e desenvolvimento. Você já sabia o que queria, né? Já sabia o que eu queria. Então, assim, eu tinha uma profunda preguiça e eu era muito antipatizado na aula, o Arif, por aquelas pessoas que, é porque os meus amigos sempre disseram que eu sou muito bom para dar conselhos, né? E que eu escuto muito bem as pessoas, parará, coisa que a gente escuta ali na aula zero, né? Esse tipo de bobagem. Então eu entrei numa sala com 40 alunos, 39 alunos nós tínhamos, né? E aquilo eu olhava assim, e também uma coisa que me diferenciou na época é que quando eu entrei na faculdade eu vinha de 5 anos de terapia já. Então eu estava muito bem resolvido emocionalmente, as minhas próprias questões, eu estava equacionando muito bem. E isso é algo que a gente precisa dizer, né? Eu li alguma coisa da Melanie Klein uma vez, dizendo que o optar por fazer psicologia, o estudar psicologia, normalmente é sintoma de alguma coisa. E realmente, né, da boa parte das pessoas que entram na faculdade de psicologia, elas deviam estar fazendo terapia e não fazer na faculdade, né? Porque a faculdade tem potencial de piorar qualquer quadro emocional que a pessoa tenha. Ela pode chegar lá e desencadear uma série de problemas. Então a pessoa, ao invés de fazer terapia, vai fazer a faculdade achando que vai se entender e entender o mundo, saia pior do que entrou. Então eu segui por esse caminho. Dentro da faculdade, eu me dediquei muito mais às cadeiras da área organizacional, desenvolvi um projeto de pesquisa dentro da graduação, que foi muito bem avaliado, foi muito interessante, e que me abriu as portas para o primeiro dinheiro que eu fiz nesse campo profissional. Eu estava entre o 6º e o 7º período, e eu já faturei fazendo treinamento para a empresa, né? Foi uma experiência muito interessante, muito, muito legal. E dentro desse processo também, Arif, vale destacar que eu fiz um processo de coaching também, justamente visando essa transição de carreira, que foi muito bom, foi muito positivo para mim. E poucos meses depois eu fiz o curso de coaching. E ali eu me encontrei, ali eu tive certeza de que era por aí mesmo que eu queria trilhar o meu caminho, de que era por ali mesmo que eu iria seguir. Isso nós estamos falando no ano de 2013, mas eu vou voltar no tempo um pouquinho. Eu entrei na faculdade em meados de 2009 e ali pelo meio do primeiro período eu conheci aquela que veio a ser a minha namorada e a minha esposa. Ela também fazendo psicologia, eu no primeiro período, ela no 9º período. Ela estava promovendo um curso de um ciclo de estudos, né? E eu me inscrevi no curso, né, pensando lá nas horas extracurriculares que a gente sempre precisa e tal, né? E eu entrei com um plano muito bem definido. Eu não quero deixar isso para a última hora, porque eu sei que a coisa vai apertar, né? Então, como eu trabalhava e estudava, eu precisava otimizar meu tempo. Então, em janeiro de 2010, nós começamos a namorar. E em novembro daquele mesmo ano, 2010, nós abrimos a nossa empresa, a Ideia Consultoria. A Cleonice, minha esposa, ex-sócia, né? Agora, ex-sócia, ela também tinha interesse na área da organizacional. Ela tinha uma vasta experiência como estagiária dentro de uma consultoria. E juntamos a fome e a vontade de comer, né? Constituímos a nossa empresa assim que ela se formou.
ali em novembro de 2010, a Ideia Consultoria nasceu. Então, esse ano nós estamos fazendo 10 anos de empresa. E nós éramos namorados ainda na época. Nós fomos ficar noivos em janeiro de 2011. A empresa é nosso filho antes do casamento. Que legal, e combinou, né? Coisa boa de se ver que vamos lá para o senso comum, né? Negócio e quem é feliz no negócio não é feliz no amor, e quem é feliz no amor não é feliz no negócio. Você quebrou esse paradigma, criou um novo paradigma. Deu certo, né, Paulo? Deu certo. É claro que não é livre de desafios, né? Não é livre de alguns estresses, mas a gente ser casado com psicóloga, às vezes a gente tem que dizer assim, dá para eu falar com a minha esposa e não com a psicóloga agora? Às vezes a gente precisa fazer esse tipo de chamada, né? Mas isso foi muito positivo para a gente, tem sido muito positivo, apesar dos desafios que é empreender nesse país nosso, né? Uhum. Então, de novembro de 2010 a fevereiro de 2013, Arif, eu ganhei uma nova atribuição. Então eu estudava, eu trabalhava no meu emprego e eu tinha a minha empresa, para a qual eu dedicava, assim, nos finais de semana e nos poucos horários livres que eu tinha. Nós trabalhávamos ali, e a Cleo, ela tem uma vertente mais para a área do recrutamento e seleção. Ela gosta muito dessa área. E a minha queda é pelo treinamento e desenvolvimento, de orientação de carreira. Então, eu dei baixa na empresa em 2013, né, depois de uma longa e turbulenta trajetória, e fiquei full time para minha empresa a partir de então. E eu fui me graduar apenas em 2014. Então, mais de um ano depois, antes de eu me graduar, eu já estava full time por conta da Ideia Consultoria em gestão de pessoas. Bom, maravilha. Bom, 2 anos depois que eu comecei a minha graduação aqui em Rio Branco. Mas que legal, muito bacana a sua história, e também serve também de inspiração. É muito comum as pessoas buscarem inspirações, lembrando que o que a gente sempre fala em psicologia, cada situação é muito particular. Sim, mas sim. Ajuda, né, você também se inspirar. Você está ouvindo Diário Psi. Agora, Pedro, você falou que lá, ainda no começo do curso de psicologia, você fez o seu primeiro dinheiro. E isso, para muita gente, é um tanto quanto assustador, né? Por quê? Gente, eu posso ganhar... Eu sou psicólogo, eu tô me formando para salvar o mundo. Primeiro a pessoa vai lá para se salvar, né? Aí depois eu vou salvar o mundo, salvar as pessoas, eu vou fazer terapia no mundo inteiro e todo mundo vai ficar bem. E assim tá bom, tá ótimo, tô feliz, tô realizado. Mas quando fala, e aí, como é que você faz para sobreviver? Psicologia e negócio, ô Pedro, combinam? Ou se combina? Muito, combina muito. E aquelas pessoas que julgam que não combinam, elas estão tremendamente equivocadas. Eu acredito, é importante, Arif, a gente trazer alguns números aqui. Uma pesquisa do CFP aponta que 50% de quem forma não atua em psicologia. Hoje, a taxa de desistência da faculdade de psicologia está na ordem de 58,3%, o que não é a maior das taxas de desistência dos cursos superiores. Desde 2008, a psicologia ela está ali entre o 7º e o 8º lugar nas top 10 faculdades mais desejadas. E nós formamos em torno de 23 mil psicólogos por ano.
53% dos psicólogos eles vivem de psicologia. Não só de psicologia, mas conseguem viver da psicologia. Então nós temos 47% dos psicólogos que estão com seus CRPs ativos, mas não vivem exclusivamente da psicologia, sendo que para 10% dos psicólogos hoje em atuação, a psicologia não é a principal fonte de renda. Por que eu estou trazendo esses números? Justamente para embasar esse meu raciocínio que sim, psicologia e negócio combinam. A psicologia é uma ciência e ela também é uma profissão. E nós temos que encarar essa profissão como um negócio, Arif. Ainda que seja um negócio de uma pessoa só, uma empresa de uma pessoa só. Quando eu abro um consultório de psicologia, quando eu abro uma consultoria de gestão de pessoas, quando eu abro uma clínica de avaliação psicológica, eu estou abrindo um negócio. Isso não é feio, isso não é pecaminoso, isso não é errado. Nós estamos trocando a nossa ciência por dinheiro, assim como qualquer outro profissional troca sua ciência por dinheiro. Um engenheiro, um arquiteto, uma faxineira, uma cozinheira, uma manicure, um radialista, eles estão trocando o seu conhecimento por dinheiro. E qual que é o problema de a gente falar isso para psicólogo? Nossa, né? São Freud vai vir pegar a gente pelo pé e vai jogar a gente no inferno dos psicólogos. Só pode, né? Porque você fala de dinheiro, fala de negócio, fala de vender psicologia, as pessoas faltam um pouco dar uma cria, ter né? Botar um ovo quadrado. E o sucesso da psicologia enquanto ciência, enquanto agente de transformação da sociedade, está fundamentalmente ligado ao conceito de entendê-la como um negócio. Porque se eu sou quebrado, se eu não tenho dinheiro nem para pagar o CRP, eu vou conseguir fazer uma boa psicologia? Não vou. Não vou, eu não consigo comprar livro, eu não consigo ir em seminário, eu não consigo estudar, eu não consigo... Então, eu posso, eu devo, eu preciso olhar a psicologia como um negócio. Um negócio que tem como objetivo final o lucro a qualquer custo? Não, de forma alguma. O objetivo final da psicologia enquanto negócio é a transformação da sociedade, é a transformação da vida das pessoas, levando em consideração, nesse contexto, inclusive a transformação da vida do próprio psicólogo, do terapeuta, do consultor, do treinador, o que quer que seja que o psicólogo vai ser. Então, se eu percebo, e a rentabilidade, o lucro, o dinheiro obtido com a psicologia, ela vai ser um resultado paralelo a isso, ela vai ser um subproduto. Então, o que eu produzo com psicologia? Qualidade de vida e transformação da sociedade. Qual que é o subproduto disso? O dinheiro, a minha renda, a minha qualidade de vida, né, a minha possibilidade de fazer um lazer, a minha possibilidade de realizar meus sonhos, meus planos, por aí. Né? Então, sim, a psicologia ela deve ser vista como um negócio. Tem aquele dito do Jung, né, que as pessoas usam muito, né, estampam em camiseta, porque o estudante de psicologia ele é muito cheio de ideais, muito romantizado, né? Aí que a gente domina todas as técnicas, a gente sabe todas as ferramentas, mas quando a gente encontrar uma alma humana, que a gente seja uma alma humana também. Eu acho isso lindo, tem que ser feito mesmo, a gente tem que ter humanidade no nosso atendimento, a gente tem que ter respeito por aquele que está usando o nosso atendimento,
Mas isso eu digo que é da porta para fora. Eu, no meu contato com o meu cliente, eu tenho que ter toda essa humanidade, tenho que ter toda essa ética, tenho que ter todo esse respeito. Mas da porta para dentro, eu olhando para a minha psicologia enquanto negócio, eu tenho que ter um olhar de empresário. Eu tenho que pensar custo-benefício, eu tenho que pensar a adequação do ponto aonde eu vou abrir meu negócio, eu tenho que pensar em marketing, eu tenho que pensar para quem que eu vou trabalhar, para quem eu não vou trabalhar, eu tenho que pensar em divulgação, eu tenho que pensar em formas de atrair o público, éticas, mas eficazes para atrair o público para o meu serviço. Esse é um pensamento de empresário. E muitas vezes os psicólogos eles se dão mal, eles dão com os burros na água, porque eles não pensam psicologia como um negócio. Olha lá, o psicólogo é aquele que é apaixonado pela loucura do outro, louco pela loucura do outro. Isso me dá preguiça, Arif. Né? Essa coisa muito cheia de romantismo, muito cheia de ideal, sabe? Desconectado da realidade. Vamos salvar o mundo. A gente tem que subir a favela e levar psicologia para todo mundo. Tá, a gente precisa subir a favela, mas alguém precisa pagar o tênis para a gente subir a favela, né? E muitas vezes o psicólogo se esquece disso. Ele se entrega apaixonadamente, né, ao exercício da psicologia, e daí a pouco ele tem que fechar o consultório, daí a pouco ele não consegue pagar o CRP, daí a pouco ele vai vender coisas, né, vai se tornar um vendedor de banca, de loja, para se sustentar, né? Uhum. Consegui me fazer entender? Sim, perfeitamente. Em suma, psicologia e negócio precisa ser. Isso não é uma opção. Não é uma opção. Ou é isso, ou é extinção. Uhum. Bom, nessa fala você já deu aí alguns indícios dessa questão que eu quero te perguntar acerca da desistência, né, por parte de muita gente, porque aí a pessoa se forma, se empolga, começa a capengar e de repente desiste. Bom, você já deu aí junta a panelinha sinais, da sala, né, Arif? Junta a panelinha da sala, vamos alugar um consultório juntos. Aí cada um vai ficar com um dia na semana, não fez nem pesquisa de mercado, né, para qual horário que aquele cliente que a pessoa está disposta a atender, faz aquele cartãozinho padrão, né? Fulana, psicóloga clínica, atendo adulto, criança, adolescente, idoso, laudo bariátrica, arma de fogo, dou palestra motivacional, psicologia escolar, né? Faz um saladão e tenta vender qualquer coisa, né? Tira pedra para todo lado para ver se consegue derrubar alguma coisa. E com 6 meses, 1 ano, o dinheiro acaba, né? Tem que começar a pagar o fiéis, né? Porque às vezes pegou dinheiro emprestado para pagar a faculdade, né? Encana a perna logo numa pós, porque a gente fica escutando lá na faculdade que ali é tipo prezinho, que pra gente ser psicólogo bom mesmo, a gente tem que fazer uma pós-graduação e tal, né? E a gente gasta os tubos, né? Vai lá tirar o CRP, que é caro pra caramba, e a coisa não funciona. E daí a pouco eu vou desistir mesmo, porque as contas chegam, eu preciso pagar, né? E eu preciso sobreviver, e se frustra, né? Então, realmente, é um mercado que exige muita inteligência, né? É um mercado que é desafiador. Porque, no final das contas, as pessoas não querem comprar psicologia. Elas querem uma solução para os problemas delas, né? E o que a gente vende não é uma solução rápida, barata e rasa, né? Muitas vezes a gente tem que mexer com coisas espinhosas nas vidas das pessoas. E
e que doem, e que são desconfortáveis, e que são confrontadoras. E as pessoas, se não forem bem engajadas, elas vão desistir dos processos, elas não vão comprar os nossos serviços, né? Então exige da gente muita inteligência, muito planejamento, muita estratégia, né, para a gente ser bem sucedido. E isso é porque você citou apenas um modelo de atuação apenas. Exatamente. Fora as dezenas de outras formas de atuação. Outras possibilidades que, né, eu convido, inclusive, a me acompanharem no @PedroPauloCoach, no Instagram, onde eu tenho trazido psicólogos de várias vertentes que já trabalharam comigo. Na próxima semana nós vamos falar de psicólogos de imigração, por exemplo. Né? Nós vamos falar com a Débora Abdala, que está lá na Irlanda, e ela se especializou em ajudar profissionais brasileiros a se posicionarem no mercado europeu. Então, olha que coisa diferente, né? Que atuação diferente. E a gente não tem um modelo desse na faculdade. Ninguém vem trazer esse tipo de coisa pra gente na faculdade. Diário Psi. Aproveitando logo isso, eu já vou pular para uma outra questão que eu queria te fazer, te perguntar, já conectando justamente com a faculdade. Depois eu volto para outro assunto. As faculdades de psicologia, Paulo, deveriam dispor de alguma disciplina, qualquer disciplina que foque especificamente na estruturação de um negócio, em qualquer que seja a área, pelo menos um esboço, uma base para que a pessoa possa começar a se estruturar? Sim, deveria. A minha faculdade, eu tive o privilégio de ter uma cadeira de empreendedorismo e foi muito legal, né? Mas, para além disso, Arif, algo que eu digo e que muitas vezes traz um tremendo desconforto, e eu peço que o nosso ouvinte, que seja professor de faculdade de psicologia, acolha essa crítica com toda a serenidade e com todo amor no coração. Eu percebo que as faculdades, elas têm sido grandes antros de reprodução de mediocridade, Arif. Se nós olharmos assim com muita sinceridade, com muita transparência, dos professores que nós tivemos, né, ao longo da faculdade, você vai ter aí em torno de 15 professores, 20 professores, você não vai ter aí 10% de professores que sejam psicólogos bons naquilo que eles fazem, excelentes, sabe? Aquele profissional que você encaminharia um cliente de olho fechado. Se a gente fizer essa análise crítica, autocrítica, a gente vai perceber que os professores, eles vão para a faculdade para garantir ali o salário deles, para garantir uma adesão a uma lógica de CLT, de carteira assinada. Aqui eu tenho meu salarinho, eu tenho meu 13º, eu tenho minhas férias, né? Às vezes uma participação nos lucros. Então, o consultório, a consultoria desse psicólogo fica sendo um bico. E o emprego dele fica sendo a faculdade. E aí, ele vai lá para a faculdade e diz, gente, viver da clínica não dá. Gente, vocês estão pensando em ganhar dinheiro com a psicologia? Cuidado, porque não consegue, sabe? Assim, não são todos, não estou generalizando, mas uma boa parcela dos professores, eles contribuem para a reprodução de uma lógica medíocre da profissão. Então, assim, não adiantaria a faculdade ter uma cadeira de empreendedorismo, ter uma matéria de empreendedorismo, se essa for levada nessa lógica de mediocridade. Né? Se ela for entregue para o aluno
nesse pensamento de, olha, se é para você querer viver da clínica, desiste, porque não tem jeito, não. Entendeu? Então, assim, é uma questão muito mais profunda do que ter apenas uma matéria. As faculdades e os professores, eles precisariam se reinventar, se repensar. E isso eu não falo só da minha experiência. Não é um exagero, Arif. Eu já conversei com milhares de psicólogos. Milhares já passaram pela minha tela de 2015 para cá, desde quando eu tenho me dedicado a esse suporte profissional para psicólogos. E isso é uma fala quase que unânime. Faculdades de cidades grandes, faculdades de cidades pequenas, faculdades federais, faculdades particulares. Isso é um problema que permeia todo o mundo acadêmico da psicologia. Essa questão do profissional mais ou menos que vira professor e fica reproduzindo esse mais ou menos na sala de aula. Então, assim, respondendo a tua pergunta, né, depois desse devaneio todo, as faculdades deveriam ter cadeiras voltadas ao empreendedorismo, à administração? Sim, deveriam. Mas, para além disso, essa disciplina precisaria ser exercida por alguém que sabe da coisa, por alguém que tenha vivência da coisa e por alguém que respire isso. Porque o empreendedorismo, ele é tipo um modo de vida, Arif. Ele é algo que transpira no nosso falar, né? O empreendedor, ele é um incansável caçador de oportunidades. E as oportunidades estão aí à nossa frente, cada vez maiores, e o psicólogo, ele está parece que cada vez mais despreparado para isso, com mais dificuldade para isso. Então, sim, precisamos de disciplinas, mas precisamos repensar a formação do psicólogo. Sim. Isso que você falou me lembra de uma experiência que eu tive na minha formação, quando em contato com aquela velha disciplina História da Psicologia. Não sei se em todas as faculdades de psicologia a disciplina se chama a mesma, mas enfim, fala da história da psicologia. Uhum. E nessa faculdade que eu fiz, o profissional, o docente, ele era um psicólogo, mas que não tinha conhecimento sobre história. Daí, quando nos foi perguntado o que é que poderia melhorar, eu sugeri, poxa, é difícil você conseguir colocar aqui um professor de história que tenha conhecimento de psicologia ou um psicólogo que tenha formação em história, mas o ideal seria isso. Um estudioso que una as duas dimensões, porque ele vai ter conteúdo técnico e arsenal, né? Ele vai ter ali um arcabouço teórico suficiente para fundamentar, para esquematizar a disciplina e transmitir da forma que seria. Então, com isso que você está falando, eu imagino que todo o curso deveria ser muito bem esquematizado, muito bem elaborado, para que essas disciplinas dialogassem entre si e que os instrutores, os professores tivessem essas formações múltiplas, mesmo que sejam de outras áreas. Não precisaria ser um psicólogo, por exemplo, para dar história da psicologia, mas ele tem o conhecimento técnico para fazer a pesquisa e transmitir a informação. O cara estudou para aquilo, ele sabe o que é aquilo, não precisa ser psicólogo. Ele precisa saber de história, né? Assim como nós temos. Sim. A minha esposa, por exemplo, ela teve uma experiência catastrófica numa cadeira chamada psicoterapia breve. A professora que deu a cadeira de psicoterapia breve, na primeira aula para ela, disse o seguinte: gente, a minha passagem
psicoterapia breve será breve. Porque era uma psicanalista daquelas de carteirinha, sabe? E uma psicoterapia breve encarada por um psicanalista tem que ser um psicanalista muito cabeça aberta, tem que ser muito muito à frente dos clássicos da psicanálise. Então, assim, né, pensa bem. Eu tive uma conversa ótima essa semana com o Nelimar Ribeiro. Ele é especializado em avaliação psicológica, e ele trouxe que quando ele estudou avaliação psicológica, ele estudou com um professor que não acreditava em avaliação psicológica. Então, assim, o cara vai pegar o conteúdo programático e vai reproduzir aquilo como um robô, né? Ele vai ler... Eu li o conteúdo da grade, aula 1 é isso, aula 2 é isso, aula 3 é isso, aplica teste, corrige teste. Então, assim, sabe, é esse repensar, Arif, que eu insisto com as pessoas, e muitas vezes eu sou mal interpretado, eu sou hostilizado pelo meio, eu sou antipatizado por conta disso, por dizer exatamente isso. Gente, a nossa formação ela é muito séria, a nossa formação ela é muito sofisticada, aquilo que o psicólogo faz é muito sofisticado. O encontro de um psicólogo, seja com quem for o seu cliente, paciente, sujeito, pessoa, seja com quem for, ele tem que ser um encontro transformador. E se esse profissional ele não é bem formado, né, esse encontro ele vai transformar negativamente. Eu trabalho com gestão de pessoas, a gente vende serviços de recrutamento e seleção. Quantas e quantas vezes, Arif, ao tentar vender para uma empresa, a gente escuta, a gente já contratou como psicólogo e não adiantou nada, arrumou um monte de porcaria pra gente aqui. Poxa, você queima o filme da profissão, você queima o filme da ciência, você queima o filme do teu colega, sabe? Então, assim, e isso começa lá no berço, lá na formação, né? Eu penso que a gente deveria até submeter os alunos a testes psicológicos para ver se eles podem fazer a prova, para ver se eles podem entrar na faculdade. Né? Concordo. Também já fui hostilizado por isso. Já. Deveria ter... né? Se a gente fala essa verdade, a gente toma pedrada. Né? E deveria ter uma prova igual a prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Ao sair da faculdade, bacana, para você ter seu CRP, você vai ter que se submeter a uma bateria de conhecimento, né? O mínimo para você não ser idiota, né? Então, assim, a gente resolveria uma série de problemas, né? Uma série de confusões que existem por aí, profissionais muito mal formados, o MEC é muito falho na avaliação, você vê faculdades aí que são nota A, nota B, e que elas são uma porcaria, é muito ruim. Remuneram mal os professores, não bancam projetos de pesquisa. Então, assim, a gente tem um problema que é endêmico no meio dessa coisa toda. Né? E que se a gente não tratar disso com seriedade, a psicologia vai perder espaço num momento histórico em que a sociedade nunca precisou tanto da psicologia. Né? Se nós olharmos aí, essa semana teve matéria da Globo dizendo que as terapias alternativas tiveram um aumento de 400% de procura durante a pandemia. Ou seja, a pessoa vai acreditar em astros, vai acreditar em cores e não acredita na psicologia enquanto ciência. Né? E isso é um problema que envolve os profissionais, psicólogos mesmo, envolve a formação dos profissionais, envolve o CRP, envolve o MEC, e que parece que está todo mundo empurrando esses problemas para debaixo do tapete.
Sim. Você realmente me é um desculpa assunto... a exaltação, mas isso me consome. Eu converso com psicólogos e às vezes dá vontade de chorar de tão trágica que é a situação, de tão, sabe? É do tipo, você conversar com o psicólogo pelo Skype assim e perguntar para ele, você me ouve? E o psicólogo fala assim, ouvo. Sabe? Ai. É triste demais, Arif. É muito complicado. Gente, isso é o Pedro sendo Pedro. É do mesmo jeito que a gente ouvia o Pedro sem no filtros. curso. Pedro Paulo sem filtros. Ó, esse é o Pedro do curso não é empreendedorismo, No curso Pedro, agora fugiu. Eu sou co-facilitador com Bruno Soalheiro e o curso de planejamento estratégico para psicólogos. Isso. É o meu curso lá dentro da plataforma do Psicoclube, da Academia do Psicólogo. Isso, que a gente vai falar já sobre esse assunto, que é bem bacana também, porque, gente, o Brasil é enorme. Muita gente, mesmo com internet, não faz nem ideia de que existe isso no Brasil, ou que existe o curso de planejamento, ou que existe a própria Academia do Psicólogo. Mas já você vai entender como é que funciona. Você está ouvindo Diário Psi. Mas aí a gente acabou abordando questões que levam a pensar na famigerada ética. Pedro, pensar, planejar, ganhar dinheiro com a psicologia em qualquer meio de atuação que seja reconhecido, contraria algum princípio ético? De forma alguma. Eu acho que é o contrário, Arif. É antiético o profissional de psicologia ter o conhecimento que tem e esconder ele sob um manto de medo, de preocupação e de insegurança, e dizer que isso é ética. O código de ética da profissão do psicólogo, ele é muito nebuloso, ele dá margem para interpretações, muitas vezes equivocadas, mas a respeito de dinheiro, o código de ética ele é muito claro. O que a gente não pode fazer? Promover a psicologia baseada em preço. Ou seja, você colocar no seu Instagram, no seu Facebook, no seu WhatsApp, num outdoor, num folheto, venha cá e faça terapia por apenas R$ 99,99, né? Descontão, queima total, terapia para todo mundo, né? Não. Isso a gente não pode fazer. Mas promover a justa... as palavras usadas são ter a justa contrapartida do serviço. Promover um serviço de qualidade. Então, não tem nenhum problema a respeito de dinheiro ou de preço colocado aí. Nós não podemos fazer divulgação prometendo cura. Ou seja, venha cá, faça terapia e resolva o teu problema de depressão com 5 sessões, né? Nós não podemos fazer divulgação ou estarmos associados a qualquer discriminação de raça, credo religioso, partidarismo político ou coisa que o valha. Então, são essas coisas que a gente não pode fazer. Prometer cura, basear nossa divulgação em cima do preço, e infringir as questões do respeito ao ser humano em termos de orientação sexual, religiosa, partidária, questões raciais, esse tipo de coisa. Isso é o que a gente não pode fazer.
Fora disso, Arif, o psicólogo pode e deve fazer uma série de ações que promovam a psicologia como ciência e permitam que o psicólogo tenha essa justa contrapartida a respeito do seu trabalho. Então, uma questão que sempre aparece, eu deveria me credenciar num plano de saúde para oferecer psicologia para quem não pode pagar um preço cheio. Eu vejo esse caminho como antiético, porque aqui as operadoras de saúde, por exemplo, estão cobrando o psicólogo que ele emita 3 guias por hora. Ou seja, o atendimento de plano de saúde está levando 20 minutos para o psicólogo ter 3 guias por hora, né? Em 20 minutos ele tem que despachar o cliente dele. Então, assim, isso é antiético. Agora, por que o psicólogo, por exemplo, não pode promover uma roda de conversa aonde o cliente possa participar num grupo e fazer um investimento do mesmo nível que seja o plano de saúde? Onde vai ficar mais rentável para o psicólogo e menos caro para o cliente, né? O psicólogo vê assim, não é ético eu cobrar R$150, R$200 pelo meu atendimento. Mas ele vê como ético receber R$18 por atendimento de um plano de saúde e ter que fazer, 50 atendimentos por semana, 35 atendimentos por semana, o que é humanamente impossível. Um profissional que faz isso e fala que faz um serviço de qualidade, para mim ele está se enganando, né? Porque a mim ele não engana, ele está se enganando falando, eu faço 50 atendimentos por semana e faço com qualidade. Duvido, não faz com qualidade. Você não dá conta de escrever 50 casos numa semana. Você não dá conta de buscar lastro teórico para 50 casos numa semana. Duvido que você está oferecendo um trabalho de qualidade. Então, assim, o psicólogo ele tem o preconceito de quem cobra um preço justo, né? Ali na faixa dos R$200 por atendimento, R$150 por atendimento, mas, e vê isso como antiético, mas não vê como antiético se obrigar a fazer 30, 35, 50 atendimentos por semana de baixa qualidade, recebendo pouco dinheiro para cada um. Então, sim, o psicólogo ele pode e deve fazer questões voltadas à sua divulgação, fazer questões voltadas à psicoeducação da população e pensar estratégias de remuneração. Produtos variados por preços variados. O cliente ele não pode pagar lá R$600 por mês em terapia, mas ele pode, de repente, pagar 200 por uma imersão, por uma oficina. Pode pagar 50 por uma palestra, talvez, que ali ele já pode ter uma melhora, ali ele já pode perceber que aquilo ali pode trazer benefício para ele, né? E até se organizar financeiramente para, eventualmente, pagar um preço melhor por um serviço de psicologia. Veja que eu não estou dizendo de fazer uma psicologia de pior qualidade por preços diferentes, né? Imaginemos a nossa psicologia como aquele chocolate daquelas lojas famosas, né? Um chocolate fino, sofisticado, mas que ele é apresentado de formas diferentes. Se você tem 50 centavos no bolso, você entra numa loja e sai com um gostinho de chocolate gostoso na boca. Mas se você também tem R$200, você pode fazer um investimento maior em outros produtos, né? Mas você não oferece um produto de pior qualidade mais barato. Você oferece um produto diferente, numa roupagem diferente. Então, sim, o psicólogo pode pensar essas estratégias diferentes e alcançar públicos diferentes, né? Dentro de um mesmo nicho. Lógico, não é interessante que o psicólogo seja generalista, né? Se apresente para o mercado
entregando psicologia para todo mundo, criança, adulto, adolescente, idoso, né? Isso também é uma forma de tornar a psicologia menos ética, né? Porque você tem que estudar um monte de coisa, de um monte de assuntos diferentes, né? E você mostra para o público que você é um genérico, né? Não vai ser uma boa remuneração por um genérico. O remédio genérico é mais barato que o remédio de marca. Um psicólogo precisa ser um psicólogo de marca, né? Então, sim, o psicólogo deve. E não, o psicólogo não precisa ter medo de ter um Instagram, de ter um Facebook, de promover rodas de conversa, de promover ações de baixo investimento. Quanto que custa para participar da roda de conversa? Faz lá por R$15, por R$20, né? Porque a gente tem uma mania, Arif, né? E isso é muito colocado na faculdade, que a gente tem que fazer um monte de coisa de graça, um monte de serviço voluntário, um monte de serviço social, né? Mas isso não é sustentável no médio e longo prazo. A gente entrega de graça e não consegue cliente que vá pagar por um bom preço, né? Sim. Te respondi? Fui claro? Perfeito. Diário Psi. Bom, você já deu uma dica a respeito da divulgação do marketing, mas o marketing também está inserido justamente no curso de planejamento estratégico da Academia do Psicólogo. E eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, já que você é o facilitador desse curso, para a gente, já que a gente está caminhando aqui para o finalzinho do nosso podcast, do nosso 7º episódio de hoje, falando sobre psicologia e negócio. Então, Pedro, fala para a gente um pouquinho sobre a sua atuação nesse curso, e eu já percebi que você já facilitou, né, a vida de muita gente nesse processo. Ô Arif, a minha entrada nesse mundo da psicologia, ela se deu assim de maneira muito peculiar, né? E eu acho que é interessante a gente trazer isso. O Bruno Soalheiro, ele tinha um blog, tinha um site que era o Empreendedorismo para Psicólogos, lá em 2014, quando ele começou. No finalzinho de 2014, virada de 2015, eu topei com o conteúdo dele no Facebook. E na época eu até conversei com a Cleonice, minha esposa, falei, olha, eu encontrei um cara que pensa da psicologia igual a mim. E pedi amizade a ele no Facebook e ele me adicionou. E eu achei assim, fantástico, Arif. Eu achei, nossa, esse cara famosérrimo, o cara é pica das galáxias e tal. E o cara deu moral me adicionando no Facebook, né? E olha que o Bruno Soalheiro é que nem o Pedro, ele é o Bruno como ele é de qualquer maneira, ele solta o verbo mesmo. Solta o verbo, né? E aí, Arif, na época em que ele aceitou minha amizade e tal, pouco tempo depois ele fez aniversário, e ele detesta a comemoração de aniversário dele, né? E eu escrevi um cartãozinho e tal, mandei para ele, ele me respondeu, muito simpático, né? E hoje eu sei o quanto de esforço que isso deve ter demandado dele. E pouco tempo depois a gente começou a conversar, eu dei para ele um feedback a respeito de um conteúdo que ele tinha postado, falando do CRP e tal, e ele gostou da minha forma de conversar. E nós começamos a nos encontrar virtualmente. E na época, ele estava com a primeira turma do curso Empreendedorismo para Psicólogos. E ele fez esse curso em parceria com o Bruno Rodrigues, de São Paulo, que talvez seja o pioneiro nesse debate do marketing para psicólogos, né? E o Bruno estava com algumas dificuldades os Brunos, né? Estavam com algumas dificuldades de pôr o curso para funcionar. E ele me pediu ajuda. E, Pedro, eu estou precisando de ajuda, mas eu não tenho como te pagar. O que a gente pode fazer?
você pode dar um atendimento para os alunos e você cobra um preço pelo atendimento e esse dinheiro fica sendo seu por essa participação, por essa ajuda que você está me dando. Eu faria isso de graça na época, mas né, como teve um dinheiro para entrar, aí que ficou melhor ainda. Então, Arif, lá em 2015 a gente começou a trabalhar junto e eu venho acompanhando essa evolução. Né? Começou com empreendedorismo para psicólogos, depois se tornou a Academia do Psicólogo e hoje a Academia do Psicólogo ela tem duas vertentes, que é o Psicoclub, né, e a Academia do Psicólogo. A Academia do Psicólogo é uma empresa de formação de psicólogos, aonde estão os nossos cursos. E o Psicoclub é tipo uma rede de relacionamento com os psicólogos, né? E uma rede de uma plataforma de conhecimento para os psicólogos. Então hoje o Psicoclub ele tem um plano de assinatura que custa R$ 24,90, Arif. R$ 24,90 não paga uma pizza, sabe? Uma porção de batata frita e uma porção de cerveja e uma garrafa de cerveja sai mais caro que isso. Então o assinante ele tem acesso a vários cursos dentro do plano de assinatura. O meu curso, por exemplo, de planejamento estratégico para psicólogos está lá dentro dessa assinatura. O curso Instagram para psicólogos da Tássia Garcia, um curso excelente, está lá dentro. O curso Palográfico Descomplicado. O curso Consultório Digital está dentro, da Liliane Lopes, que fala só sobre atendimento online, e o curso Empreendedorismo para Psicólogos Express, né? O Bruno deu uma enxugada no curso dele, uma condensada, então você tem ali acesso a todas essas coisas pelo preço de R$ 24,90 por mês, além de uma série de conteúdos, vídeos, aulas e uma série de coisas, né? Você pode conhecer mais aí acessando o @psico.club no Instagram, né? A Academia do Psicólogo tem o nosso site www.academiadopsicologo.com.br, onde você pode tomar mais contato com isso. E a partir daí, Arif, em 2015, que eu venho construindo esse relacionamento com psicólogos. Então, me tornei um treinador, consultor de carreira corporativo, né, vendo o meu serviço para empresas. Eu tenho esse núcleo de negócio através da minha empresa de consultoria e eu tenho um núcleo de negócio junto à Academia do Psicólogo, que é esse suporte à carreira dos psicólogos. Hoje eu tenho planos de mentoria, eu tenho aí os meus conteúdos e o curso que os psicólogos podem fazer, os psicólogos e estudantes de psicologia. Temos vários estudantes que, antes mesmo de se formar, eles estão usufruindo já desse pensamento, dessa forma diferente de pensar e fazer a psicologia no Brasil. Muito bem. E boa parte das consultorias que você faz, Pedro, utiliza justamente a internet como meio de comunicação, né? Sim. Hoje a totalidade dos meus clientes são online, né? Então, assim, eu estou aqui em Patinga, interior de Minas, 230 quilômetros de Belo Horizonte, e eu consigo falar com Acre, com a Irlanda, com Miami, com exceção de Macapá, no Amapá, Arif, eu tenho psicólogos de todas as capitais brasileiras que já conversaram comigo. Olha que bacana. De Roraima a Rio Grande do Sul tem psicólogo que falou comigo, né? Então, sim, o atendimento online ele é uma possibilidade
e muitos psicólogos foram pegos no contrapé com essa pandemia, porque sequer tinha noção de como funciona um Skype, de como funciona um Zoom, de como pode fazer um atendimento por WhatsApp, por exemplo, né? Os psicólogos não faziam nem ideia de como executar uma coisa dessa, e os atendimentos presenciais simplesmente se zeraram, né? Sim. Hoje, em função da pandemia, as pessoas estão evitando aí o contato umas com as outras, né? Espero que estejam aí no Acre, estejam obedecendo também a esse isolamento social. Então, muitos psicólogos viram seu faturamento zerar de uma semana para outra, sem ter nenhuma carta na manga, né? E aqueles psicólogos aí que já se abriram a essa nova forma de pensar, de trabalhar, que nós estamos propondo, eles saíram na frente, eles estão aí adiante, né, enfrentando com muito mais tranquilidade esse momento difícil. Sim. Eu já tive relato de colegas que foram, né, obrigados a iniciar esse novo modelo, tiveram aquela dificuldade inicial, mas passado esse momento se adaptaram, estão se adaptando e está fluindo, né? É um caminho sem volta, a gente precisa se adaptar. Eu tenho dito para os profissionais, Arif, que ou é isso ou é extinção. Ou se abre para o online, se abre para essas novas tecnologias, para essas novas possibilidades, ou vai deixar de ser relevante, né? E vai se extinguir. Você está ouvindo Diário Psi. Quem está preocupado com a questão da relação terapêutica e essa distância distância física, né, devido à tecnologia, que seria semelhante àquilo que a gente aprende, por exemplo, de não usar uma mesa que divida o cliente do terapeuta e metaforicamente, o aparelho, né, ele seria essa mesa. A forma como você faz o acolhimento extingue essa ideia de que você está tendo uma barreira. É a forma como você faz, né, o acolhimento e o processo. O meio é o que menos importa. Que a gente aprende muito mais sobre leitura facial, a gente consegue ler o corpo do cliente nesse espaço da tela, estabelece rapport igualzinho como se fosse no consultório. Então, assim, é perfeitamente possível, é perfeitamente viável. Aqueles psicólogos, por exemplo, aí do Acre, né, acredito que seja um número super reduzido, e eles vão ter aí dificuldades de acessar o público, né? O pessoal daqui do Acre não está disponível para o processo terapêutico. Você vence a barreira geográfica, né? Hoje eu posso dizer com muita tranquilidade, com muita transparência, Arif, se eu dependesse dos meus clientes presenciais, eu tinha quebrado. Eu possivelmente estava fazendo outra coisa da vida, talvez eu estivesse de volta na indústria. O que sustenta o meu negócio hoje são os meus clientes online. Então, assim, é possível você fazer isso, você furar a barreira geográfica, furar a barreira cultural, né? Às vezes você é de uma cidade pequena e as pessoas têm aquela fantasia, o psicólogo vai falar de mim para todo mundo, que não sei o quê, né? Você pode atender a pessoa do grande centro, você pode atender a pessoa da capital, você pode... É só uma questão de organização, tá? Sua e do cliente, e funciona perfeitamente. Ótimo. Pedro, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, fala mais um pouquinho do que o psicólogo, a psicóloga que buscar o curso de planejamento estratégico através da Academia do Psicólogo vai encontrar no curso, quais são as vantagens de fazer o curso e como é que a pessoa faz para se inscrever, quais são as próximas turmas. Faça o seu jabá, Pedro. O curso
planejamento estratégico para psicólogos, Arif, ele sofreu uma mudança desde quando você fez, e ele agora é um produto ad eternum. Então a gente não abre novas turmas. Ele está lá disponível, todo online. O aluno do curso tem supervisões comigo mensalmente, né? Em grupo, claro, né? Mas como os alunos que participam das supervisões sempre são um número bem reduzido, acaba que a gente consegue ter um trabalho bem personalizado em cima do negócio do psicólogo. É só acessar psico.club, né? Quero me inscrever. E se inscreve lá. A pessoa pode se inscrever na área gratuita e ela vai ter alguma noção do que acontece através dos conteúdos que nós temos disponíveis lá gratuitamente. Mas se ele se tornar assinante premium, os R$ 24,90 de investimento, que são uma bagatela, né? É muito barato, a melhor relação custo-benefício que tem, a pessoa pode aí então fazer o curso no tempo dela. Vai estar lá disponível os 6 módulos do curso, exercícios, material para baixar e imprimir, se a pessoa preferir. É muita coisa, tem 250 páginas de conteúdo no meu curso. É garantia de boas risadas também, porque as supervisões comigo são um caso à parte, né? A gente se diverte bem e isso certeza. Faz parte dessa minha característica pessoal. A intenção é que a gente faça com que o conteúdo seja transmitido da maneira mais leve possível, mais divertida possível, mais prazerosa possível, né? E tem a oportunidade também de, num preço diferenciado, contar com a minha consultoria, fazendo parte do clube de descontos lá da Academia do Psicólogo. Então temos aí, é muito interessante. O psicólogo ele vai evitar uma série de erros comuns que ele comete e que fazem com que o seu negócio acabe não prosperando ou leve muito tempo para prosperar. Sim. Sensacional. Pedro Paulo Horn de Souza, consultor de carreiras lá de Ipatinga, em Minas Gerais, conversou comigo através do nosso podcast Diário Psi, aqui do Acre, olha só a distância, né? No nosso 7º episódio. Fico muito feliz e agradecido por você ter topado bater esse papo comigo, e realmente foi muito bacana, muito divertido e enriquecedor, e conto com você, espero contar com você em uma próxima oportunidade, Pedro. Arif, eu que agradeço essa oportunidade. Você sabe que nosso canal de comunicação está sempre aberto. E eu quero deixar uma palavra final para o psicóloga que nos escuta, estudante de psicologia. Gente, a psicologia nunca foi tão relevante para a sociedade brasileira. Ela nunca foi tão necessária para a sociedade brasileira. E nunca foi tão necessário que o psicólogo se reinvente, se redescubra, se reposicione. Então, eu espero que você, ao ouvir essa conversa nossa, que você tenha tido insights, que você tenha tido inspiração para encarar a psicologia como um negócio do bem, que pode ser rentável, que pode te dar possibilidades de crescimento acima daquelas que você imagina, tá? Fico muito feliz e muito grato de poder compartilhar desse momento com vocês. Maravilha. Valeu, Pedro. Um grande abraço para você. Até uma próxima. E a gente encerra a edição nesta oportunidade falando sobre psicologia e negócio com o consultor de carreiras Pedro Paulo Horn de Souza, agradecendo sua audiência, lembrando que o nosso podcast ele tem um novo episódio toda semana, tá bom? Geralmente no domingo, na segunda já tá no ar. Muito obrigado, um grande abraço a você que nos acompanhou até agora e até o próximo episódio.
Diário Psi, seu podcast sobre psicologia e comportamento, do Acre para o mundo. Diário Psi, seu podcast sobre psicologia e comportamento, do Acre para o mundo.